Queria que tu se falasse como é que era na época essa questão de cinema, porque muita gente fala, tá na história de Santa Helena, o tal do Cine Remonte. Como é que surgiu isso? Conta um pouquinho pra gente. Sim, o Cine Remonte surgiu numa ideia de dois irmãos, né? Que é o meu pai, que é Armindo Remonte, né? E o Luiz Remonte, que é o da Casa das Sim. antiga Casa das Tintas, agora é Natural Pharma, né? Falo Casa das Tintas porque eu trabalhei com ele lá também. Né? Ele tinha casa de tintas. E aí, então, o cinema ele começou a ser exibido no Clube Incas. Era um clube de madeira, né? Um salão. A gente tá falando de que ano, mais ou menos? 69. Tu já tava com quantos anos? Não, eu já tinha 7 anos, Ah, né? era novinho ainda. Daí o Clube Incas emprestava o salão para ser exibidos os filmes aí, né? O salão, o Clube Incas era ali onde hoje tem a loja de imóveis, logo abaixo da Receita aí, Ah, sim. onde é A do Alba Combate aí. hoje, né? Então ali era o Clube Incas. Depois outras diretorias, na diretoria de Alberto Alegrete e tal, compraram esses terrenos onde tem o clube hoje, foi construído aí, né? E o Cine Remonte daí, depois daí passou a ser construído onde é o local até hoje, né? Ele foi feito em 3 etapas o cinema. Como era um bom negócio, foi sendo construído e quando acabou de se projetar aquele prédio que está naquela dimensão com muito bem estruturado, para a época modernizado, né, com galeria e tal, daí entrou a televisão forte, entrou o videocassete, entrou aí o cinema do dia para a noite foi a breca, né? Anos depois, isso foi em muitos lugares do Brasil. Anos depois, o cinema voltou forte em capitais, cidades grandes e tal, porque passou a ser mais um atrativo, mais um lazer para as famílias e pessoas namorados, né, para frequentarem o cinema. Mas no interior ele não voltou mais, não conseguiu voltar, pelo Foi ser custo que mais tem. difícil. Mas tu falou que tu assistia bastante filme. Trabalhou? Olha, eu fui uma das pessoas que mais assistiu o filme, porque eu trabalhava, né, passava, só reprisava o filme 2 vezes, final de semana era 2 filmes diferentes, né, e eu exibia os filmes, né, eu que passava, eu que trabalhava, né, então durante acho que uns 10 anos a mais, Nossa. aí eu assistia a cada 2 dias um filme diferente, né. Nossa, tem uma bagagem boa de filme. Caramba. Mas como é que era essa questão dos filmes aí? Como é que vocês tinham acesso aos filmes para vocês transmitirem? Então, eu também ia, o meu tio Luiz Remonte também ia. Curitiba era uma central. Você contratava, hoje que nem você vai numa locadora alocar uma fita, nós íamos para Curitiba fazer a programação de 3 ou 4 ou 5 meses de filmes. Né? Então você comprava o direito de exibir aquele filme tal dia do mês, aí eram bobinas, né, grandes, né, 5, 6 bobinas, tamanho dessa pizza, mais ou menos, cada uma, né? Armava, né, no retroprojetor, né, e exibia, né? Dessa maneira que a contratação, né, contratava. E daí para você exibir, tu tinha que ficar lá até o final cuidando. Não tinha como dar piscada ali, né? Não podia dar problema. Não, é porque era um equipamento que você tinha que ficar manuseando ele para dar andamento, né? Então assistia, mas ao mesmo tempo tinha que estar Mas era um trabalho tranquilo, trabalho fácil, né? Dava pra assistir um filme. Assistia bastante, trabalhava bastante. Tinha algum favorito, assim, algum filme que tu gostava, algum personagem? Rapaz, o personagem que eu mais gostava dos filmes era Charles Bronson. Charles Bronson. É falecido já, mas Sim. era um dos personagens que eu mais admirava quando tinha assistido. filme. Muito filme dele. E como é que chegava esses filmes para você? Tu falou que ia pra Contratava o Curitiba. filme, vinha por ônibus. Por ônibus? Sempre por ônibus, chegava até a rodoviária, a gente pegava aí. E a ansiedade pra assistir? Batia uma ansiedade? Assistia antes ou não? Não. Então assistia, projetava lá, organizava e exibia no momento. Caramba, e o pessoal gostava, dava gente? Sim, o cinema foi muito próspero. Muita gente, lotava, os filmes de maior bilheteria de Santa Helena são filmes do Teixeirinha. O rei do disco. É o Teixeirinha. Não, a cultura gaúcha Ele aqui é muito forte. Ele lançou era ele e tinha uma outra mulher também, como é que era o nome? Que também fazia uma dupla dos Mary filmes. Terezinha. Essa aí, Mary Terezinha. Era a esposa do Teixeirinha. Sim. Foi Caramba. uma época, né? Era um atrativo muito grande, mas daí esses arquivos todos aí, eles eram alocados? Vocês devolviam ou eles ficavam com vocês? Devolvia. Eles Devolvia. pagavam aluguel. Então não tem mais nada disso com vocês? Não tem mais nada. Os arquivos aí. Pô, mas 10 anos de filme assistindo Nossa.
um a cada 2 dias é Não, foi mais tempo, 10 anos assim, todos os dias, né? Sim. Depois começou a intercalar para sábado, domingo e quarta, depois só sábado e domingo, né? Ah, Passaram o filme do Mazzaropi aqui ou não? Mazzaropi passou. Todos Passou. os filmes que existiram do Mazzaropi passaram aqui. Todos. E tem bastante, né, cara? Caramba. O cinema brasileiro tem uma lei, deve ter ainda, que você exibia uma porcentagem obrigatória de exibição de filmes brasileiros, né? Pra você ter ideia, tinha filmes brasileiros tão ruins que o público não frequentava. A gente contratava o filme, fazia o borderô, porque é tudo com borderô e tal, Sim. e pagava a fita e não exibia. Mas só porque era obrigado mesmo. Porque era obrigado você exibir, aí fazia o borderô como se tivesse exibido o filme, pagava, contratava outro filme e pagava duas locações e não exibia o brasileiro. Em contrapartida, filmes do Teixeirinha, Mazzaropi, vários outros filmes brasileiros muito bons, né? E como é que vocês anunciavam no rádio? Que ia ter o filme tal e Não. estrear o filme tal? Na época não tinha rádio, na época era no alto-falante, na rua, né? Lembra desse Fusca vermelho que tinha os alto-falantes? Você não era nascido. Não. Eu nasci Talvez. em 94. Muitas pessoas que estão nos ouvindo talvez vão lembrar. Nós tínhamos o Fusca, temos até hoje, né? E Que é aquele que o Maninho anda. É aquele? que eu ando com ele. Tá. O Maninho tem qual? Tem um Fusca também, né? Não, o Maninho não tem Fusca. Não? Não, era eu. Tu tem um Fusca, né? É aquele ainda. Esse Fusca. Então, só para ter noção, esse Fusca foi comprado em 1978 na Paraguaçu Automóveis, em Foz do Iguaçu. Eu fui junto com meu tio Luiz Remonte buscar. Ele foi comprado à vista com uma semana de exibição de um filme do Teixeirinha. Ô, louco. Uma semana de exibição, pra você ter Olha. ideia. Né? Então dava um retorno bom. Bom, exato. E também os carros eu acho que não eram tão caros, né? Isso também, E né? era um Fusca, né? Era Fusca. Pô, mas na época o Fusca... Não, era um Febre, Fusca. né? Depois que surgiu o Variante, Brasília e tal, e veio aparecendo outros carros, né? Mas então o serviço de divulgação era por alto-falante. Tinha um porta-mala em cima do capô do Fusca, né? Aham. Com um toca-disco, um toca-fita, né? Gravava num quarto lá De quem que era a voz? Eu gravava. E meu tio gravava também, e daí quando era ao vivo, né? Saía, não gravava, pegava e saía anunciando, né? Do meio da tarde para Sim. frente, com o microfone, né? Anunciava nas cornetas ali o filme Caramba. do dia. Todos os dias. E o povo ia, então. Gostava. Que diferente, né? Cantava muito. Era uma forma de lazer bem... Na verdade, acho que hoje sente muita falta, porque Santa Helena não tem mais, né? Como você disse ali antes, que no interior acabou não voltando mais, né? O cinema, né? É uma coisa que ficou um pouco mais pros centros e tal. E aqui o mais perto a gente tem, por exemplo, é Toledo, né? Medianeira. Rio de Janeiro, Eu frequento Toledo. cinema. Eu sou um cara que E a gente sente falta. Eu gostaria que tivesse um aqui, Sim. né? Seria muito interessante, mas